Boa noite! Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e eu adoro estar aqui juntinho de vocês. O nosso programa de hoje está assim, daquele jeito, cheinho de informação. Dei uma olhadinha. Na penúltima exposição minha, que foi no shopping aqui, no Shopping Estação, eu recebi muitos relatos. Porque as pessoas falavam assim, Junior, eu tava com depressão, só que todo dia que eu ia pro trabalho eu via aquela arte em tal lugar. Aquela arte começou a me ajudar a entender. Cara, eu ficava tão feliz, eu falei, cara, eu só fui um instrumento. Temos um bate-papo com a doutora psiquiatra Fernanda Schenkel, mas que veio aqui no Elgue Você contar a sua experiência em relação à infertilidade feminina. Tudo estava ocorrendo conforme planejado, né? O namoro, o noivado, o casamento. E agora chegou o momento dos filhos, despertou esse desejo. E aí vem a frustração, né? Porque aí você tenta e não consegue, assim, né? Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele momento especial, gostoso. Vamos falar de arte, talento, porque estamos ao lado aqui de Rafael Jonier. Estamos muito honrados em ter você no nosso programa, viu, Rafael? Muito obrigado. Eu que, tenho esse privilégio de estar aqui compartilhando da arte, falando um pouco da minha trajetória. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, né, gente? Está todo mundo curioso, como eu, para saber um pouquinho da sua história. Você cresceu muito aqui na nossa cidade, no nosso estado. Você é de Cáceres, né, Rafael? Sim, sou cacerense, eu falo assim, sou bugre, legítimo. E eu devo muito para essa cidade aqui, para Cuiabá, que me acolheu, me abraçou. E tudo hoje que eu estou construindo é o fruto daqui, né? Fruto também do seu talento. E é essa curiosidade que a gente sempre tem para saber quando você entendeu o que te movia, que a arte te fascinava, os primeiros rabiscos. Queremos saber esse princípio, esse início de tudo. Então, tudo começa em Cáceres, né? Na minha infância, minha avó artista também pintava, guardanapos e tal. E eu fui crescendo com essa identidade e sempre, né, brincando com nesse lado criativo. O meu primeiro emprego foi em uma empresa que trabalhava com comunicação visual, mas desde cedo sempre antenado para ver o que eu poderia estar fazendo. Igual, o meu primeiro curso de artes digitais foi com 13 anos. Exatamente. Tipo assim, esse movimento que hoje, né, hoje já o mundo é digital, mas nesse momento ainda não era esse boom como está hoje. Sim, não era. Inclusive, eu passava nas frentes dos outdoors, das placas, eu começava a visualizar os efeitos. Falei, cara, como que o cara fez isso? Eu já começava planejando, né? E minha mãe... faria diferente, eu faria melhor. Não. Ou tipo assim, como que eu faria? Cara, dá pra fazer isso? Nossa, eu ficava encantado. Sim. E a minha mãe, né, sempre me incentivou, mesmo não entendendo disso, mesmo com aquele medo, meu Deus, mas... Porque pro nicho de artes, pra minha mãe, tipo assim, não tem futuro. Sim. Inclusive na época, né? Existe, né, essa concepção, nossa, será que ele vai ter futuro? Será que ele vai ganhar dinheiro? Porque é um bloqueio. Aliás, no segmento de arte, em geral, até os músicos, isso engloba N segmentos. Então, você tem aquele... Porque os pais querem segurança, né, pra gente. Porém, quando o filho nasce com um talento, você tem que incentivar, porque é uma bênção. Muito, muito. E quando eu falei, eu quero ser artista, não, na verdade, não artista, mas eu falava assim, eu quero ganhar minha vida com as minhas ideias. Eu nem imaginava ser artista, porque eu era pessoa criativa e tal. E minha mãe, será? Não,
faz alguma faculdade e no final de semana você faz essas coisas. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Aí tá, aí dos 13 anos cheguei aos 18. E eu fui procurar o que eu vou fazer de faculdade. Não tinha nenhuma faculdade em Cassis e tal. E aí onde eu achei o design aqui, em Cuiabá. Aí fiz todo um network. Então, nessa época, eu já criava planos de negócio, mas sem saber que eu já estava fazendo isso. Eu já estava no meu inconsciente. E quando eu falo em plano de negócio, é fazer uma estratégia de como eu vou chegar em Cuiabá. E eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos em Cáceres e tal, e esses amigos me ajudaram muito também. Então eu percebi, isso já era o network, que também eu não sabia. Né? Sempre essa comunicação e tal. Você vê que tudo estava dentro de você. Já estava, eu só fui lapidando hoje. Então, aí eu comecei a fazer estratégias e coloquei 6 nomes de produtores de eventos aqui em Cuiabá, que nessa época eu trabalhava com decoração. Você entende? Sempre no lado criativo. Sim. Tudo estava conexo ali, né? Sim, exatamente. E aí eu mandei e dessas 6 pessoas, uma me respondeu, que foi a Eline Jaldi, que eu tenho muito respeito por ela, me ajudou muito, uma cuiabana de raiz. E aí comecei a trabalhar com ela. Então, é esse lado de coragem, de chegar, de mostrar. Então, hoje eu tento despertar nessa nova geração exatamente essa vontade de colocar mesmo a cara, de ir, não errou, faz de novo, não deu certo, faz, não desista, né? Sim. E aí, por isso que até o nome do personagem hoje é o Pescador de Sonhos, porque eu fui, que nome que eu vou dar? Aí eu fui olhar a minha trajetória, eu sempre fui essa pessoa sonhadora, né? Legal. Igual hoje eu tenho uma equipe que trabalha todo o branding da nossa empresa, entendeu? Então, hoje eu tento trazer esse lado profissional, hoje, né, casei, hoje minha mulher, minha sócia, onde que trouxe também esse respaldo empresarial para mim, porque hoje eu me tornei uma pessoa mais criativa a partir do momento que ela me tornou minha sócia e está cuidando de toda a parte burocrática da empresa. Faz diferença, né? Porque totalmente. Você se desprende, aliás, você desprende energia somente no lado que você é melhor. Sim, exatamente. Então, tudo isso. E depois... Mas o dia que eu virei a chave mesmo da minha vida, foi o dia que eu entendi o quanto mais a gente buscar a Deus, mais a gente... porque nós somos a semelhança, né? E eu falo assim hoje, eu não sou espiritual, eu sou cristocêntrico. Entendeu? Tem uma diferença muito grande. Eu quero saber. Exatamente, porque nesse início de carreira, eu estava começando a perder o foco, eu estava usando a arte para financiar esse lado, como que eu posso dizer, esse lado fútil da vida, né? De aparência, de crescer e não ter. Ou Dar ter um passo sem ter. maior que a perna. Exatamente. E aí, em um acidente, eu me envolvi em um acidente que eu estava alcoolizado, estava com minha família no carro. Então, assim, essa época eu estava vivendo 100% do meu lado artista, sabe? E foi o meu primeiro encontro, onde eu percebi onde estava o rumo da minha vida. Aí foi onde que eu mudei a chave e falei, não, eu vou mudar. Aí onde eu comecei a buscar a Deus, né? Aí virei aquela parte religioso, aí fui para outras denominações e tal. Aí onde eu entendi o amor de Jesus e o propósito que ele tinha para mim. E aí onde eu comecei a colocar nas minhas obras um conteúdo que fala da palavra, mas de uma maneira contemporânea, não gospel, sabe? E porque quando a gente fala de arte, ela tem uma linguagem universal. Você não precisa estudar arte para entender. Só que hoje, quando eu falo de Deus ou Jesus, as pessoas estão colocando isso como religião. Aí já coloca um bloqueio. Super compreendo. Inclusive, todas as pautas que nós temos no nosso programa sobre espiritualidade, eu tento deixar isso bem claro, não confundir com religião, porque as pessoas têm um preconceito, cada um, né, na sua, e já cria um bloqueio, não abre o seu coração para novos conhecimentos, né? Exatamente. E eu percebi que acontecia muito isso, porque eu me tornei essa pessoa no começo e aconteceu
coisas que eu fui entendendo, tipo, fui tendo entendimento. E é incrível, porque cada detalhe desse período virou arte, né? Virou telas, virou inspirações. Você conseguiu transmitir isso, né? Sim, exatamente. E nesse período, eu tinha um medo muito grande de e se o dia acabar a minha criatividade? E o dia que acabar eu não ser mais criativo? Você já teve algum bloqueio? Muitos, muitos, muitos. E então, hoje, eu não tenho mais esse medo, porque é uma fonte inesgotável que vem do Criador. Inclusive, eu fiz uma palestra, eu até falei sobre isso, que a criatividade vem do Criador, que é Cristo. Teve até uma junção aí. Eu nunca tinha feito essa referência aí, não. Tipo assim, esse desmembramento. Isso, exatamente. E então, foi tudo, porque hoje nós vivemos em uma era tecnológica, né? Sim. Muita gente está falando que as máquinas vão substituir o humano. Não, eu não acredito nisso. Vai roubar muitos empregos. Mas por isso que nós precisamos estar atualizados, né? Então, desde esse início, sempre tive essa preocupação de como inserir no mercado, de não viver só como artista, mas também como empreendedor, né? Então, hoje as pessoas, nossa, Júnior, você tá super em alta, tal, mas não sou eu, né? É essa energia que vem, é esse Cristo que eu sigo de como. Então, quando a gente visualiza esse lado do cristocêntrico, a gente elimina o ego e o orgulho. E são duas coisas que limitam o nosso crescimento. Porque as pessoas hoje acham que ter uma empresa, ser bem-sucedido, ser famoso é você ter bens. Mas não, isso é uma consequência disso. Sim, é um olhar diferente, né, que a gente tem. Mas eu estou vendo que esse papo vai longe. Eu vou aproveitar, vou chamar o intervalo, mas é rapidinho. A gente já volta com mais Rafael Junier. Estamos de volta com esse bate-papo interessante, sabendo um pouquinho mais desse artista com um nome muito forte aqui na nossa cidade, no nosso estado, Rafael Junier, que está também compartilhando um pouquinho da sua essência. E eu estou adorando, viu, Rafael? Obrigado. Eu que fico feliz dessa oportunidade de estar falando, né? Por trás da arte, das pinceladas, das tintas, dos sprays, porque hoje eu fico muito feliz de falar desse conteúdo que está dentro da arte. Eu percebi que você falou que teve um momento crucial na sua vida, que foi um acidente, mas você expandiu muito sua consciência, né? Você olhou para o mundo de uma forma diferente. Até pelas suas atitudes, nós vamos chegar lá, que você está demonstrando todos os seus passos. Mas foi bem isso? Foi bem nesse momento? Foi nesse momento. Esse momento foi importantíssimo, porque foi onde que eu entendi o propósito, sabe? Eu estava vivendo uma vida por viver. E eu percebo que hoje essa geração está muito nessa, né? De que... E você é muito novo. Vou fazer 30 anos, tal. Só tenho a cara de mais velho um pouco. Então, quando eu falo que eu virei a chave, foi esse lado de... Eu falo que primeiro, buscai o reino dos céus, que as outras coisas serão acrescentadas. Mas só que muita gente leva muito pelo lado religioso isso. Sim. Quando a gente fala de buscar o reino do céu, não é você colocar uma Bíblia aqui para falar começar. Não. Você pode buscar o reino dos céus no seu trabalho, em qualquer área profissional. É você atender bem, é você, na hora que vier aquela vontade de ser arrogante com uma pessoa, você respirar e falar, peraí, o que Jesus faria nesse momento? Sim. Aí você ter a sabedoria, né? Tentar ser um ser humano melhor e fazer o bem para as pessoas que passam por nós diariamente, sim, né? Sim, exatamente. Então, essa parábola, essa passagem fez toda a diferença na minha vida, porque eu peguei isso e coloquei, e com a arte? Será que a gente consegue fazer? E foi Eu ia te perguntar, porque o artista ele tem uma sensibilidade maior com tudo na vida. Então, quando você teve esse olhar diferente, eu acho que para você foi impactante, né? Demais, demais. Eu tive medo também,
porque hoje, né, tudo é questão de preconceito e tal. Eu falei, não, mas se eu ficar em cima do muro, eu preciso ter a minha identidade, né? E foi onde que eu comecei a ir para a rua, comecei a pintar na rua também, comecei a pintar em vários lugares estratégicos, mas assim, trazendo o lado espiritual, mas também trazendo o lado empresarial, a visão de marketing também. Então, o porquê que eu vou pintar ali, qual é o público-alvo que eu quero atingir, né? E eu comecei a pintar. E aí, na penúltima exposição minha, que foi no shopping aqui, Shopping Estação, eu recebi muitos relatos. Porque as pessoas falavam assim, Junior, eu tava com depressão. Só que todo dia que eu ia para o trabalho, eu via aquela arte em tal lugar. Aquela arte começou a me ajudar a entender. Cara, eu ficava tão feliz, eu falei, cara, eu só fui um instrumento. Muito obrigado. Então, a partir do momento que você entende que é Cristo, você é só um instrumento. Você diminui o ego e o orgulho. Aí você compartilha com seus amigos e você torce para o sucesso dos seus amigos que trabalham com arte. E aí eu falei, cara, quanto mais artista, mais aquece o mercado e vai ter mais pessoas consumindo arte. Com certeza. Então, aí tudo mudou, entendeu? Então, hoje, se você visualizar o tanto de artista que está saindo de Cuiabá, que está, né, ainda mais com essa pandemia, muita gente... Mas, Rafael, você vê, o processo é inverso, né? Às vezes as pessoas não querem concorrência, elas enxergam de uma outra forma. Na realidade, você tem que fomentar, abrir seu coração, né? Quando você trilha um caminho do bem, as coisas acontecem para a gente. E eu entendi agora essa virada de chave sua. Quando eu te conheci, você era um Rafael Jonier. Agora eu estou conversando com alguém totalmente diferente e alguém que se destacou muito na sua profissão no mercado de Cuiabá. E você está num momento agora, você está abrindo a sua galeria, onde tem um foco de sustentabilidade também, que eu acredito que é uma visão que você desenvolveu, que não é fácil em termos de custo, se você for observar financeiramente, né? Mas o propósito disso muda tudo. Sim, exatamente. Foi um desafio muito grande, como eu falei no primeiro bloco. Hoje eu tenho a minha mulher que é meu braço direito. Vou mandar um beijo para ela, minha amiga Aline Erani, maravilhosa. Exatamente. Eu falo, né? Porque a partir do momento que colocamos o casamento, colocamos a empresa tal, porque o centro é esse lado espiritual. Não tem como falar da minha arte sem citar isso, porque é o que nós vivemos. É o que te move hoje. Exatamente. E quando a gente fala, vamos fazer uma galeria, nossa, ela foi a primeira a topar, bora, e começamos a construção há 6 meses atrás, e tudo se resume em muita conexão, né, divina, porque a gente ia fechar 2 trabalhos, 2 projetos que não era esse projeto, e foi acontecendo. Deus foi colocando pessoas exatas ali. Aí contratamos um arquiteto, o Thiago Adrião, e aí ele começou a trazer ideias também. Aí a loja, quem vai fazer toda a parte da loja é o Atílio da Total Varejo. Então aí a gente contratou equipes, né, de branding para entender como é a marca Jonier. Então a partir desse momento não é mais o artista Jonier, é a marca Jonier. Aí ficou Jonier Art Gallery. Legal. E aí a gente como que vamos levar essa experiência para o público? Aí entra, quando eu falo de sonhar, a Disney, ela tem todo um processo de quando as pessoas, né, entram nos parques e tem toda uma experiência. Sim. E a gente estudou isso e a Aline, ela comprou essa ideia, porque a mãe dela é artista, né? Sim. A dona Nilce. Então ela cresceu em um berço artístico. Então hoje, olhando para um lado empresarial, podemos alcançar voos altos, mas sempre com esse cuidado e planejamento. E a sustentabilidade? Vocês construíram tudo isso, construíram a ideia e falaram bem assim, eu quero transformar isso em algo maior, fazendo um bem para o mundo. Sim. Porque eu acredito que as pessoas que seguem esse padrão hoje estão pensando na frente, nos seus filhos, na continuidade. Foi isso mesmo que moveu vocês? Sim, exatamente. Aí começamos a fazer cursos, né, olhamos, aí
conseguimos comprar 3 containers, aí começamos a organizar, aí vai ter uma área verde no teto que vai já inibir o calor, que Cuiabá é muito calor, aí tem todo o planejamento da chuva da água, tal. Eu ia te perguntar, isso, vocês vão aproveitar essa água da chuva? Sim, tem todo um sistema para aproveitar. Então, assim, toda construção, ela é voltada, é algo pequeno, mas que se tornou algo muito grandioso, porque pensamos em cada detalhe. É uma rua, Estevão de Mendonça, é uma rua muito tradicional de Cuiabá, e que tem um número de pessoas muito grande que passa todos os dias. Aí pensamos em uma vitrine inteligente, de estar passando, né, toda semana. Imagina todo dia se passando ali, ou toda semana, e ter uma obra diferente. Sim. Eu reforcei a questão da sustentabilidade, porque eu acho que é o exemplo que constrói, sabe, Rafael? Então, eu acredito que outros empresários que estejam nos assistindo também pensem da mesma forma. Sim, exatamente. Precisamos organizar, precisamos conectar com o mundo, né? Quando o nosso trabalho tem um propósito e começa desde do planejamento até o arquitetônico, o design, os móveis que vamos estar utilizando, o garden, como que vai ser, como que é a experiência que o cliente vai ter. Porque, igual, eu tô sentado aqui, sim, eu tô sentindo a textura, né? Então, isso aqui é uma experiência. Então, cada detalhe tem que ser pensado. Rafael, olha, não queria nem terminar essa entrevista, né? Tá uma delícia. Eu, me surpreendi bastante. Eu achei que o nosso bate-papo não seria metade do que foi. Eu já quero te fazer um convite para retornar ao nosso programa, darmos sequência e falar de tudo que está vindo por aí, porque pelo que eu estou vendo, sempre vai ter muita coisa, né? Você não para. Sempre. A ideia é essa, sempre estar inovando, sempre estar olhando com propósito e vendo, porque eu falo assim, eu não quero minha obra só para embelezar o ambiente, eu quero um conteúdo que as pessoas vão chegar e falar, cara, como assim? Perder não, ou ganhar esses 5 minutos na frente da obra. Ganhar, com certeza. Exatamente. Então, essa que é o nosso pensamento hoje, da nossa galeria, é ganhar o mundo, colocar Mato Grosso na rota das artes mundiais. Eu tenho certeza que cada pessoa que olhar a sua arte vai ter essa visão, esse sentimento, viu? Adorei nosso bate-papo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, compartilhar sua história, sua essência, e te espero novamente. Muito obrigado e eu que agradeço. Eu amo minha cidade, amo Cuiabá e um beijo, galera. Até a próxima. E o Elgui, você continua, estamos indo diretamente para o estúdio com mais uma entrevista sensacional. Então não saia daí que a gente já volta. E agora, no nosso programa Elgui e Você, vamos ter aquele bate-papo cheio de informação. E hoje estamos recebendo uma visita que pela primeira vez está em nosso programa, a doutora Fernanda Schenkel, psiquiatra. É um prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada, Elgui. É um prazer para mim poder comparecer nesse programa. A gente fica muito feliz. E bater um papo nesse segmento... Tão interessante, né? Que... cria aquela conexão, porque mais que informação, é muito bom ajudar as pessoas que estão nos assistindo, né, doutora? Levar esse assunto, assim, para o outro lado da TV é muito interessante, porque é aquela casal, aquela pessoa que está enfrentando, sim, e não vê alternativas, né? A doutora é psiquiatra. Logo voltaremos com um tema ligado à psiquiatria, né? Saúde mental, que é algo que também, doutora, teve eu acredito que podemos falar que não um chamado, as pessoas abriram os olhos para a importância da saúde mental. Então, é um tema, né, que está em alta. Ainda bem, né? Que assim, tiveram essa sensibilidade, essa atenção. Porque, infelizmente, a gente briga muito com esse tabu de quem vai ao psiquiatra é quem é maluco, sim, quem vai no psicólogo é quem tem problema. E é totalmente ao contrário disso, né? Com certeza. Hoje em dia, a gente tem que buscar a nossa saúde mental em primeiro lugar.
Porque sem a saúde mental, você não tem a sua saúde física, você não consegue trabalhar, você não consegue se dedicar à sua casa, ao seu lar, a seus filhos. É o pilar, né? Isso, às vezes as pessoas enfrentam vários obstáculos na vida. É. E não consegue nem entender O que está acontecendo, né? Então nós temos um assunto para falar, É o que eu falo muito. vários assuntos. Não, e eu falo muito para os meus pacientes que é aquela coisinha assim, que a gente se acostuma com o ruim, né? Às vezes você tem aquela dorzinha de cabeça que você tem todo dia, chata, e de repente você toma um remedinho e fala, meu Deus, o que é viver sem a dor de cabeça? Por que eu sofri tanto? Por que eu sofri tanto, né? E não só em tomar um remédio, mas fazer terapia, fazer atividade física, buscar os cuidados da saúde mental, né? Você tem uma outra vida e você fala, por que eu demorei tanto tempo para me cuidar, né? Com certeza. Viu? Tanto que o assunto é interessante, já estávamos assunto, quase, né? Temos Tipo, olha, bastante. mas a nossa entrevista é de um tema assim sensacional, que é sobre a infertilidade na mulher. Que é um fantasma gigante. Quando a mulher, na realidade, nós crescemos já, tipo, acreditando que isso não vai acontecer na nossa vida, que é tudo normal. Então, isso é um baque muito grande quando a mulher se encontra nessa situação, né, se doutora? vê diante desse quadro, isso. né? Você acredita que nunca vai acontecer. Não, isso com você, não. né? Comigo Meio que- jamais, né? Sim. E aconteceu com você? Aconteceu, assim, tudo estava ocorrendo conforme planejado, né? O namoro, o noivado, o casamento, e agora chegou o momento dos filhos, despertou esse desejo, e aí vem a frustração, né? Porque aí você tenta e não consegue, assim, né? E hoje a medicina está muito avançada, né? Sim. Nós temos muitas e muitas opções alternativas, graças a Deus. A equipe que me deu essa assessoria também, conseguimos realizar o nosso sonho, né? Que maravilha. E deu tudo certo, mas foi difícil, foi penoso, a gente lutou, investigou, porque a infertilidade do casal, né? Sim. Tem N motivos que o melhor seria um especialista para falar sobre isso. Eu vou falar como... Na sua experiência. na minha experiência pessoal Com de certeza. ter enfrentado essa infertilidade, né? Foram estágios muito difíceis, assim, porque primeiro você para o anticoncepcional e espera menstruar, e aí não menstrua. E daí vem a menstruação de vez em quando, depois não vem mais. Aí você vai começar a investigar, aí você não ovula, daí você não menstrua, aí o seu útero não está bom o suficiente para receber essa gravidez. Doutora, quanto tempo ligou o alerta em você falou, não, algo não está normal. errado. Isso, parei o anticoncepcional. Então você, aí passa um tempo, você acredita que seja tipo seu organismo... muito tempo de pílula, meu organismo vai se Isso, adaptar, assim. Você dá aquele espaçozinho, mas quando que ligou o seu alerta? O Porque meu você alerta, tem um conhecimento também. E assim, eu sabia que eu lembrava da época da faculdade que você começa a investigar a infertilidade depois de 1 ano, 2 Sim. anos, algo assim. Mas eu parei o anticoncepcional e deu 6 meses, eu não tinha menstruado, eu não tinha ovulado, não tinha... E todo mundo, você tá grávida, faz o beta, faz isso. E eu falo, não tá bem assim. Mas o meu alerta ligou com 6 meses. Com 6 meses. Com 6 meses. Você falou, não, vamos investigar Vamos isso. investigar, porque tem alguma coisa que tá errado, né? Sim. E assim, por ser do meio médico, você conversa com um, outro, aquela conversa de corredor, aí todo mundo, não, relaxa, já volta, é só você relaxar. É o que eu falei de início, você não se prepara para um diagnóstico desse. Não. Você tem aquilo como se não, é um processo natural da mulher, a maioria das mulheres são férteis e você vai ser também. Você vai ser também, vai ser linda, a gestação vai ser Isso. maravilhosa, não vai ter intercorrência nenhuma. É bem assim mesmo. 6 meses, ligou o alerta, procurou um profissional. Eu procurei um profissional ginecologista obstetra normal. Sim. E aí a gente começou a investigação. Com os exames, os hormônios, ultrassom, ressonância, porque uma das causas de infertilidade é a endometriose, né? Uma das, Sim. tem várias, assim. E, por exemplo, desde a primeira vez que eu menstruei, eu tive muita cólica.
E aquilo foi passado para mim como se é normal. Tem muitas mulheres que têm muita cólica e tem mulheres... Principalmente quando é muito nova, quando é muito né? nova, no início. Aham. Mas a endometriose, inclusive, eu já recebi um profissional aqui, especialista Que é o Eduardo, em diagnóstico, né? isso. O doutor, isso mesmo. Aham, doutor Eduardo, maravilhoso, especialista em endometriose. Ele Aham. falou sobre a dificuldade do Diagnóstico, que foi bem difícil. Eu, por exemplo, eu não tinha o diagnóstico até investigar, mas eu já tinha todos os sintomas, que era muita cólica, o ciclo diferente, e nunca tinha investigado, né? E a endometriose foi a causa da infertilidade? Foi uma das causas, porque eu tive várias causas, aí uma das causas foi a endometriose mesmo. Sim. E aí, a partir desse diagnóstico? Aí eu procurei um especialista em fertilidade e antes, para você ver como que não é só com a saúde mental que a gente tem um preconceito, né? A gente imaginava que o tratamento com a fertilidade, com um especialista é uma coisa caríssima, absurdo. É o que todo mundo tem isso em mente. Fala, nossa, não tenho condições financeiras de ir atrás. para eu fazer. Nem vou atrás, porque é caríssimo, assim. E eu tinha esse preconceito. Eu achava que seria uma coisa extraordinária de um outro mundo, assim. Sim. É barato? Não, não é barato. Mas não é essa coisa absurda que tem na sociedade, esse tabu em relação ao preço. É bom falar sobre isso, porque às vezes tem pessoas que nem buscam, ele já se sente tão intimidado. Tão intimidado pelo assim, valor, né? Vou para outras possibilidades, né? Eu lembro... Ou adotar, né? E N situações possíveis nesse caso. Eu lembro certinho, assim, uma vez há muito tempo, assim, eu estava na metade da faculdade e um casal falou, né? Mas a gente nem vai atrás do tratamento porque é muito caro. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Que é muito caro, muito caro. E até que eu falei, meu marido falou, mas é caro quanto? Eu falei, eu não faço ideia dele, então vamos atrás. Eu falei, vamos atrás, né? Que bom, E hoje a gente parcela, pega emprestado, faz um consignado, né? A gente dá um jeito de conseguir, né? Doutora, e aí? Foi num profissional? Fui para um profissional especialista em reprodução humana. Começamos aqui em Cuiabá. Olha que maravilha. Um profissional maravilhoso. E aí começamos o tratamento, a investigação, meu marido e eu. Porque em muitos casos também, né? Eu já tive relatos que a mulher faz todo o tratamento e tal, vai descobrir é o homem. É o marido, Não foi o caso de vocês, né? Não foi o nosso caso, assim, mas é muito comum, assim, com diversas amigas da minha roda, do grupo de amigos do meu marido, assim, é bastante comum. Só que também tem esse preconceito em relação ao homem, né? Porque tem que fazer o espermograma, porque tem que investigar. O homem já é uma figura, né? Mais e tem esse machismo da sociedade que homem tem que ser o reprodutor, né? Tudo e eles isso. já eles mais que nós, mulheres, eles têm um preconceito enorme nesse sentido da infertilidade, né, no caso do homem. Porém, você encontrou um profissional, fez a investigação. Fizemos e começamos o tratamento. Começaram o tratamento. Eu vou pedir para segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta hoje recebendo a doutora psiquiatra Fernanda Schenkel, mas que hoje está falando sobre infertilidade e nos passando todas as informações pela sua própria experiência, né, doutora? Falando como paciente, né? Isso, é difícil essa mudança? É um pouquinho, assim, né? Até na época em que eu estava fazendo o tratamento, eu recebi uma paciente no meu consultório que ela também estava com uma dificuldade para engravidar, assim. Então, os relatos dela eram os meus relatos da dificuldade, assim. Então, a gente gera uma empatia muito grande, assim. Sim. A minha vontade naquele momento era abraçar ela e falar, eu também estou passando por isso, vamos se unir, né? Mas me contive e demos sequência, né? Só puxando um ganchozinho, doutora, é algo que afeta também a saúde mental, com né? Com certeza. A mulher que não consegue engravidar. É complicado. Até desestabiliza, isso desestabiliza. Né? Tem que trabalhar também isso, né? Porque, assim, um erro muito grande que a gente faz é a gente procura ajuda quando está pegando fogo, para apagar o incêndio.
a gente não procura ajuda para prevenir o incêndio, Sim. né? Por exemplo, eu tinha recém começado a minha psicoterapia semanal, assim. Mas foi porque eu estava no olho do furacão, né? Eu fui para apagar o incêndio. Sim. Apaguei o incêndio e dei sequência. Falei, bom, agora vamos prevenir o fogo, né? Dei sequência na psicoterapia, que me ajudou muito no meu tratamento, foi minha psicóloga, né? Olha que maravilha. Não, semanalmente ela estava lá comigo, vibrando junto. E foi muito interessante, porque depois que a gente passou tudo isso, ela tinha recentemente também vivenciado isso, Olha né? só. Eu falei, olha só, é comigo, é com a minha paciente, é com a minha psicóloga, é a minha vizinha, minha prima, todo mundo vivencia isso e ninguém fala, né? É porque as pessoas ainda têm, né, essa discrição, preconceito, né? É um assunto delicado. Muitos casais, eles realmente omitem essa situação. Essas informações, e passam né? assim, quietinhos, né? Mas a gente tem que falar, Porque levar compartilhar para as informação, né? pessoas. Quantas pessoas a gente contribui, ajuda, né? Eu tô vivenciando esse mesmo momento e deu certo para você, experiência, que bacana. É um incentivo, né? Que maravilha. E deu certo para você, né? Deu certo. Nós fizemos, primeiro a gente fez a coleta dos óvulos, né? Sim. Porque a gente estimula com hormônios para coletar os óvulos. Fizemos a coleta dos óvulos e aí fertilizamos esses óvulos e depois agendamos a transferência dos embriões, assim. Aí na primeira... Esse período, tudo tem um período etapa, certinho, assim, etapa. Agora a gente toma tal medicação, colhe tal exame, faz tal procedimento. É tudo muito certo, assim. Tanto porque você tem que fazer ultrassom amanhã. Eu falo, meu Deus, amanhã, sabe? Você tem que se organizar e sair ainda mais fazendo. com a agenda de uma médica, né? É bem corrido, assim. Minha secretária ficava louquinha. Você fala, olha, cancela, precisa ir correndo. E aí, daí a gente fez a coleta dos óvulos, fertilizamos e depois agendamos a transferência dos embriões, assim. Pela primeira vez, não deu certo, fizemos, Isso esperamos, né? Você fica cria uma naquela expectativa, né? Saiu o exame, do beta dá positivo, aí não deu certo, aí vem a frustração. E aí, no mês seguinte, nós fizemos a outra fertilização e deu certo. Tem uma menininha linda de 2 aninhos. Vem uma só, porque tem casos que vem... Vem mais, né? Então, na primeira vez, nós colocamos 2 embriões, assim, na expectativa de, se vir um, tá ótimo, se vir gêmeos, melhor ainda, se trigêmeos, mais amor ainda, né? Nossa Senhora! E aí, daí, como na primeira não deu certo, aí na segunda deu, aí colocamos 2 também, mas deu apenas um. Apenas um. Minha menininha de 2 anos. Fez agora, 2 aninhos. Olha, mas o processo total, quanto tempo que durou? Então, depende muito de paciente para paciente, né? Sim. No meu caso, demorou um pouco mais, assim, porque eu tinha uma falência ovariana, que eles chamam, sabe? Que é quando o ovário demora para ovular, para formar os óvulos e conseguir captar esses óvulos, né? Então, o meu demorou um pouco mais que o normal, assim. Sim. Mas assim, o processo que a gente começou a investigação mesmo foi em 2017, assim. E que deu certo a nossa transferência, a nossa primeira fertilização foi julho de 2018, assim. Então foi 1 ano e meio, mais ou menos, assim. Foi um período longo. Um período longo que você tem que estar ali dedicada, né? Mas assim, na época eu tinha colegas próximas que fizeram a primeira fertilização e deu super certo. Olha que bom. E eu tive outros colegas que estavam na 7ª e deu certo na 7ª, assim, sabe? Então, não tem, né? Depende do indivíduo, né? Da assim, genética, do momento, de N fatores. Mas o meu médico e minha psicóloga, eles falavam muito na época pra mim, não desiste. Só não consegue quem desiste. Então, não desista. Eles falavam muito isso pra mim, sabe? Porque a gente chegava... o ser humano não acorda todo dia feliz, não acorda todo dia bem. Então, tinha dias que você acordava mal, que você ficava triste, chateada, ansiosa. Eles pegavam na minha mão e falavam, não desiste, a gente vai conseguir. Você vê a importância de ter... O acompanhamento. Né? Doutora, eu gostaria muito de saber se o tratamento teve muita alteração, ganhou peso, alteração de humor, quais são as dificuldades? Assim,
Tem pacientes que tomam apenas um remedinho simples e já responde, já ovula, já consegue, fica super bem. E tem pacientes que precisam de uma dose maior de remédios, de hormônio, de medicação, assim. Além do anticoagulante, que é o famoso Clexane que faz, né? Então, assim, no meu caso, eu tive que tomar uma dosagem hormonal bastante alta, assim. Bastante alta, assim, porque eu tinha vários problemas, né? Era o problema no ovário, era o problema no útero, era endometriose, assim. Então, no meu caso, foram vários hormônios, assim, e eu tive alguns efeitos colaterais bem significativos, Sério? assim. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, Não, vale a tipo, pena. Com tudo que aconteceu, com todos os efeitos colaterais, você recomenda? Recomendo, vale a essa pena, decisão. indico, incentivo, assim. Às vezes eu nem sou próxima da pessoa que está fazendo tratamento, mas eu já vou, já chamo para o canto e já converso, assim, Você já sabe? tinha tornado público essa situação? Só em rodas próximas, assim, né? Em familiares, em amigos próximos, mas assim, público, porque eu não tenho uma rede social. Entendi. Assim, se eu tivesse uma rede social pública, né? Um perfil profissional, com certeza eu já teria publicado sobre isso, assim. Porque faz diferença, né? Para as porque pessoas. você vê também que do outro lado da mesa também enfrenta essa situação, né? Com certeza. E não foi só uma, né, doutora? Não. Me conta desse momento, dessa decisão. Você falou, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. A primeira tá com quantos anos? 2 aninhos agora. 2 aninhos. Mas quando ela estava com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente começou o movimento, sabe? Agora acho que vai ser um bom momento. Veio de novo à vontade, passou aquele turbilhão, né? Aí você falou, vai crescer tudo junto. Vai crescer tudo junto. Começou a despertar o desejo, né? Aí começa todo mundo, agora nem vai precisar, agora nem vai precisar. E aí começou tudo de novo, né? Tudo de novo. Não menstruava, não ovulava, tudo isso. Eu falei, bom, então algumas pessoas fazem a primeira fertilização e os filhos restantes vêm natural. No meu caso, não. A gente teve que fazer a primeira e a segunda agora também, assim. Então, percorreu o mesmo caminho? Percorremos o mesmo caminho, porém, esse caminho foi muito mais curto, assim. Porque o meu médico, ele já conhecia meu corpo, né? Sim. Já sabia que dose de remédios que eu responderia e quais seriam os remédios. Então, no primeiro mês, a gente estimulou, colheu os óvulos e já fertilizou, assim. Então, tipo... E pegou na primeira? Pegou na primeira. Olha só, que pegou maravilha. Na primeira. Hoje estamos de 10 semanas, acompanhando certinho. E aí você acompanha com ele até as 12 semanas, né? Que é o acompanhamento com o médico da reprodução humana. Você está grávida de 10 semanas, deixa eu deixar claro, né? Para todo mundo que está nos assistindo. Então, a gravidez tem 10 semanas já. 10 semanas. Tudo bem. Tudo correndo ótimo, o acompanhamento, o acompanhamento que se faz, tem algo diferente, doutora? Então você algo mais? Você acompanha com ele, assim, semanalmente, ultrassom, tudo isso, né? E aí quando você faz 12 semanas, você é encaminhada para o seu obstetra de confiança, né? Do acompanhamento então, mesmo, né? De início? De início é com ele, com o próprio profissional, assim, até as 12 semanas, né? Porque vai fazendo ultrassom semanalmente, vai acompanhando com os hormônios, porque é uma dosagem hormonal e conforme a gestação vai evoluindo, você vai reduzindo esses hormônios, esses remédios, né? O profissional ainda está acompanhando e fazendo, e medicando ainda mas uma dose bem menor, né? Entendi. E aí vai reduzindo, aí agora eu completo 12 semanas, eu volto para minha médica. E depois eu envio a foto para ele de quando nascer, né? Só envia a foto. Fala, olha, nasceu, tá aqui. Olha, que maravilha, né? Que bom que desses relatos de sucesso e de persistência e de mostrar para as pessoas que, embora não seja algo assim comum, tão comum, mas que existe um caminho. Existe um caminho, tem uma alternativa que a gente pode buscar isso, né? E assim, como você falou, é um caso de sucesso. A gente teve perrengues no meio do caminho, teve situações não tão fáceis de enfrentar, né, que não vem ao caso. Sim. Mas
são 2 casos de sucesso, né? Então, acho que a gente tem que enfatizar isso, que são situações que deram certo, que estão dando certo, né? E que também mostrar para as pessoas que, às vezes, você ter um acompanhamento de um profissional, um psicólogo... É fundamental. Para o casal, né? Porque é uma pressão para o casal, né? Uma pressão grande que você está naquela, será que vai dar certo? Foi fundamental o papel da minha psicóloga durante o meu tratamento. De início, eu não tinha observado essa importância. Quando você me falou, eu falei, nossa, deve ter feito toda a diferença. Fez. Porque eu até teve uma matéria, não sei se foi Fantástico, em algum programa de TV também. Estava falando sobre infertilidade, inclusive dos casais que se desfazem nesse momento. Bastante comum, assim. A mulher tem um problema, tá mexendo com os hormônios, né? Não, eu acredito que o seu estado emocional você perguntou antes sobre os efeitos colaterais, né? Eu como psiquiatra, eu tive alteração do meu humor, assim. Eu fiquei irritada, eu fiquei chorosa. Não tinha como não ter essa alteração. Eu falo que... além de você, você não controla. Não, e eu falo que, por exemplo, assim, eu falava pro meu marido que aqueles 4 dias de TPM que eu tinha antes, eu fiquei uns 4 meses em TPM, assim, sabe? Meu Deus! Ele chegava em casa, ele falava, e aí, como que tá o dragão? Como que tá assim? Vamos ver, como que você tá hoje? Eu falo... Todo dia uma surpresa, né? Era realmente desse jeito, assim, tem pacientes, eu tive uma amiga que ela tomou muito mais hormônios do que eu, não teve absolutamente nada. Que zen. Nada. Eu falava, como assim? Nem fome você não tem? Ela falava, não, tô tranquilo. O ser humano é único, né? Eu falava, o que tem de efeito colateral na bula, eu tive. Potencializa aquilo ali. Eu não vou nem ler essa bula aí, porque eu tive. Então. Mas o que importa é que já estão aí, já vai para segunda, já tem o sexo? Ainda não. Essa semana vamos saber. A primeira, como é o nome dela? Gabriela. Gabriela, já está vindo próximo, seja ele ou seja ela, que venha com saúde. Com saúde, muito amor. Tenho certeza disso. Quero te agradecer muito por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada, é um prazer. Passar a sua experiência. Tenho certeza que vai ajudar muita gente nessa caminhada ou nessa tomada de decisão, né, doutora? Porque é um momento que você tem que parar e pensar, refletir. São várias questões para você administrar aí. E quero te convidar novamente para você voltar aqui no nosso programa e vamos falar de saúde mental, né? Vamos, com certeza. Estou super disponível. É um prazer participar de um programa como o seu. Obrigada, adorei. Doutora. E precisando, pode me chamar. Eu que estou feliz de te receber, viu? E te espero novamente rapidinho. Tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Quer saber mais? Os nossos QR Codes estão aí abaixo. Aponte seu celular e vá direto para a nossa rede social ou para o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá disponível para você. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.